Olá, meu nome é Reinaldo e hoje estou trazendo uma mensagem com o título Deus aboliu a lei? Os mandamentos? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa seu like, né, o gostei. Se não gostou, né, também deixa seu dislike, né. Aqui nosso canal cresce primeiramente Deus, segundo a vocês. Muitos, quando nós podemos perceber, quando nós falamos em mandamento, muitas pessoas, muitas vezes, em dia a dia, a pessoa fica brava, muitas vezes, e já vem com esse papo de mandamento. Se você pergunta para a pessoa o que é amor, o que é amar a ti mesmo, a pessoa não sabe te explicar o que é amar a ti mesmo. Amar a ti mesmo, ele não sabe. O primeiro mandamento, o segundo mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, e segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você perguntar para a pessoa, você pergunta para a pessoa diz, não, amar a ti mesmo é amar a pessoa. Ele acha que é uma palavra que você só diz assim, ô fulano, eu te amo, ô fulana, eu te amo. Não, certo, falou uma palavra, eu te amo, amor por boca. Mas não é isso que eu quero dizer. Jesus não veio para abolir a lei, para invalidar os mandamentos. Muitas vezes Deus, vejo pessoas assim dizendo assim, Deus aboliu a lei porque hoje estamos na graça. Não, mas se nós for analisar, a graça é uma liberdade, uma escolha da pessoa. É dela escolher o caminho que ela quer andar. A graça é liberdade, ela não é presa mais numa lei que ela tem que ser obrigatória a fazer. Então, ela não é uma pessoa obrigada. Então, graça, é de graça, é uma pessoa que ela é uma pessoa que tem a liberdade para fazer o que ela quer. Se ela escolher o caminho de Deus ou o caminho que não são de Deus, o caminho do mundo. Porque escolhe o caminho de Deus, esse terá o galardão. O que escolhe o caminho mau terá o galardão da condenação. Então, mas se você fala dos mandamentos para a pessoa muitas vezes ela acha, já vê com papo, até mesmo que você vê mais, que você fala, para pessoas de igreja mesmo, até mesmo pessoa da igreja, não é por pessoas descrentes, eu já digo pessoas descrentes. As pessoas descrentes, muitas vezes você fala do mandamento, ela diz, não, é assim mesmo. Eu vejo pessoas que eu converso descrente, que ela aceita, ela fala, não, você tá certo, certíssimo. Então, por quê? Eu tenho notado pessoas de igrejas, pessoas são estruturadas na igreja, mas elas são estruturadas no ministério. Então veja bem, ela é estruturada na igreja, costume de ir na igreja, costume de roupa, costume isso. Não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na igreja. Eu vou na igreja hoje, eu vou amanhã. Ela está nesse costume, mas ela não está pegada na lei, na justiça. Porque a lei, o mandamento é caridade. Vemos, Jesus, ele veio em caridade, morreu por caridade. Deus mandou seu filho em caridade. Se Deus não mandasse, se Deus não fosse caridoso, ele não mandaria o seu filho para morrer por homem, por nós. Então podemos ver, Jesus, ele deu exemplo, que ele não veio abrogar a lei, nem sequer um jota da lei ser tirado. Mas hoje vemos que a salvação, que muitos pensam, mas hoje estamos no tempo da graça, hoje nós não somos mais salvos por a lei. Mas tem um ponto, que o homem, o justo, ele não é só justificado pela fé. Porque veja bem, se fosse assim, Jesus não escreveria, deixaria escrito em Apocalipse, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idolatras, os fornicadores. Então, se fosse só por fé, então quer dizer que uma pessoa não poderia ser batizada. Não precisava somente ser batizada e andar do jeito que ele quisesse. Não, eu sou batizado e pronto, eu estou salvo e vou continuar pintando sete. Vou continuar matando, vou continuar roubando, que é um mandamento, não matarás, não furtarás. Eu vou continuar fazendo isso. Então,
Então, agora, veja bem, se a graça fosse assim, um ladrão seria salvo, um adúltero seria salvo, um fornicador seria salvo. Então, veja um ponto. Mas vejo pessoas que eles querem andar na liberdade. E isso é mais cristão. Cristão, não é pessoa descrente. Cristão, pessoas evangélicas, pessoas que dizem que seguem, são servos de Deus, mas esses tais não seguem a justiça, não seguem o amor, porque a caridade é amor. Quando falamos em amor ao próximo, nós falamos amar a nós, amar o próximo como a nós nos amamos. Para dizer, eu não quero levar para dizer isso, eu não quero cortar meu dedo e não quero também que o meu próximo corte. Essa é a caridade. E vê uma coisa, fazer o bem às pessoas e bem dizer os que vós maldizem. Bem dizer o que vós maldizem, disse Jesus. Então, veja bem, essa é a lei, a caridade. A caridade é o mesmo mandamento. É o mesmo mandamento. Porque quando Deus deu o mandamento em Êxodo 20, versículo 1, que ele começa no versículo 1, não farás para ti imagem e semelhança à escultura que há no céu e na terra embaixo, porque eu sou teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, do filho até terceira e quarta geração dos que me aborrecem, mas faço misericórdia de milhares dos que me amam e guardam meus mandamentos. Ele fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar a casa do seu próximo, nem seu boi, nem seu jumento, e assim por diante. Honrar teu pai e sua mãe, né? Eu lembro de Deus, sabe? Mas veja bem, isso envolve não matarás, quer dizer, o amor ao próximo, não adulterarás, não quer dizer, não adulterarás, não tentar tomar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo, porque nem se boi, porque vem inveja, Deus sabia que vinha inveja. Então, lembrando que essas coisas, esses são justiça. Veja bem, agora se eu sou batizado e faço isso aí, eu não sou servo de Deus. Nem a fé que eu tenho no meu coração não vai me salvar. Nem que eu creia. Só se eu for e me arrependa. Mesmo assim, se tiver chance. Porque veja bem, a pessoa que por mais que ele tenha fé, mas só com a fé, ele não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Ele já está, a Bíblia fala, aquele que não ama seu irmão que viu, ele é homicida. O que não ama seu irmão já é homicida. Então, se eu desejo mal, a queda do próximo, desejo a destruição, sou invejoso, quero ver a derrota do meu próximo, como eu poderei ser salvo se Jesus chegar? Jamais. Nem a fé que eu tenho, que eu diga que tem em Jesus, eu vai me salvar. Porque Jesus falou assim. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nos curemos enfermo, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então direis abertamente apartar em vós de mim que praticasse iniquidade. Então ele já deu um exemplo que muitos vão tentar justificar por isso, por estar fazendo milagre, vão estar fazendo essas coisas, mas vão ser um povo rebelde, porque, veja bem, o nome de Jesus é poder até na boca do falso profeta. Ele pode expulsar demônio, porque o demônio, os demônios são sujeitos ao nome de Jesus. Então quer dizer que eles têm medo do nome de Jesus, porque já foi glorificado Jesus, e para ele, quando fala em nome de Jesus, é como fogo que desce sobre eles. Então ele é poder na boca daquele que crê, mas só que isso não faz vir a justiça. Não faz vir a justiça, ele não é justificado só por a obra, só pela fé. E não só justificado também só pela lei. Porque veja bem, se o homem crê só faz a vontade, faz a lei, obedece a lei, e não crê em Jesus também, ele será condenado, nem a lei mesmo poderá salvar. Então ele tem que crer em Jesus e obedecer a lei para ele ser salvo. Porque Paulo, se nós formos analisar, apóstolo Pedro fala assim, se dificilmente o justo será salvo, onde comparecerá ímpio e pecador. Então, Pedro já fala. Então, vejam um ponto que tem muitos, Pedro até escreveu uns pontos que ele fala assim, sobre o apóstolo Paulo, ele fala, querido Paulo, vós escreveu em todas as suas epístolas há pontos difíceis de se entender, que os idotos distorcem as outras escrituras para a sua própria perdição. Quer dizer, pessoas sem ciência distorcem nos escritos de Paulo as outras escrituras para sua própria perdição. Quer dizer, querem colocar ponto quando Paulo fala assim,
vós fosse chamado livre. Muitos completam esse texto, fosse chamado livre, mas não use, que daí ele fala assim, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, ao pecado. Então ele não quis dizer que era para o homem cometer pecado. Muitos interpretam nisso, ou na carta de Paulo, interpretam errado e diz, Paulo falou que nós somos livres, nós não temos que, nós temos que fazer tudo que nós queremos. Eles acham que essa liberdade que Paulo fala é a liberdade de fazer o que ele quer, mas Paulo fala, não use dessa liberdade para dar ocasião para o pecado. Então a liberdade quer dizer que ele está livre, ele não é apedrejado, ele não é morto, porque o sangue de um animal no passado era purificação de pecados. Era purificação, o homem tinha que matar um bezerro lá e tacar fogo. Isso era para a expiação de pecado, ele era perdoado, aquele pecado que ele fazia. Mas veio Jesus, na graça, livrando dessa lei, quer dizer que essa lei não existe mais. Essa lei de sacrifício de animais não existe mais. Hoje é Jesus, o Cordeiro. Então Jesus morreu como um animal. No lugar de animal, ele morreu para a expiação de pecado. Então hoje é em nome de Jesus para a remissão de pecado, não é mais animal. Mas a Bíblia fala, se aquele que não crê no nome do Filho já está condenado por não crer. Mas Jesus fala bem assim, também ele compara, os que ouvem minhas palavras e os praticam, eu comparei um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, onde sopraram os ventos, deram conta aquela casa não pôde derrubar. E daí ele fala, os que não ouvem minhas palavras e não praticam, comparei um homem insensato que edificou a sua casa na areia. E sopraram os ventos, inundaram o rio, deram contra aquela casa, foi grande sua queda, porque não estava edificado na rocha. Então estava na areia. Então ele diz, então veja bem, Jesus falou também em João, se não me engano em João 14 ou 15, me lembro bem, mas é em 15, acho que 15 ou 14, que fala, os que me amam, esses guardam meus mandamentos, porque os que não me amam, não guardam meus mandamentos, porque os meus mandamentos não são, eles são do Pai. Ele falava, porque eu guardei, também Jesus fala assim, como o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Então aquele que guarda meus mandamentos, e daí fala assim, eu virei e me manifestareis a ele. Jesus guardou os mandamentos, ele fala assim, sei, Senhor, que os teus mandamentos é vida. Então, veja bem, Jesus, ele guardou os mandamentos, a lei, o amor, só que ele não aboliu, ele falou assim, eu deixo duas leis, amar a teu Deus de todo o coração e amar seu próximo a ti mesmo. Ele resumiu essas 10 leis em 2, porque era amar a Deus e amar seu próximo. Então, é como você colocar 10 em 5 e 5. Quer dizer, 2 em 2, 5 e 5, 10. Então, veja bem, porque o que ama a Deus, ele vai amar Deus de todo o coração. E o que ama seu próximo, ele vai querer fazer de tudo para amar seu próximo. Então é isso. Mas muito interpreta o amor que é só de palavra. Não. O amor é ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Não maldizer. A Bíblia fala, não em verdade vos diga, bendizer os que vós maldizem, que têm ódio de você. Fazer o bem a essas pessoas. Orai por elas. Esse que é o mandamento, não é uma cesta básica, não, em verdade diz que é bem dizer os que vós maldizem, porque se fosse só dar uma cesta básica, poderia mandar ali uma cesta básica, estou mostrando que tu amor, mas não é isso, porque mesmo que eu dou uma cesta básica aqui, mas estou pisando em outra pessoa lá, não adianta, eu não estou sendo fiel, não estou sendo perfeito em caridade, porque a caridade é benigna, é amar todos, até os ingratos, você tem que amar, porque Jesus amou os ingratos, que torceram a queda dele, que chamaram até de endemoniados, os fariseus ali, que faziam de tudo para crucificar ele, que fizeram de tudo. E ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você vê ele indo na cruz, perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus deu um exemplo de amor, que eram os mandamentos que estavam nele. Agora tem pessoas que dão contra os mandamentos são pessoas cristãs, pessoas que não estão na palavra de Deus. Que eles vão lá no pentecostalismo, eles querem dom de espírito, eles querem manifestação de cura, eles querem manifestação de demônica e ver a igreja cair no demônio. Isso aí não é salvação, isso aí é resenha, esse tipo de coisa é heresia. Heresia. Expulsar demônio não é salvação, curar enfermo não é salvação, porque se fosse assim, Jesus não tinha dito isso. Senhor, muito bom dizer, Senhor, em teu nome não curemos os enfermos, não fizemos muitas maravilhas.
Se fosse assim, Jesus não ia dizer. Eles vão tentar justificar por as obras, por esse tipo de obra. Quem sabe vão até dizer: Senhor, expulsei demônio em teu nome. E ele vai dizer: apartai de mim, voz maldito, que praticasse iniquidade, vós não os conheço. Porque era um povo que estavam na igreja, expulsando o demônio, curando enfermo, mas eram rebeldes, odiando o próximo. Os que estavam talvez vizinho, parentes, pessoas rebeldes, davam de santinho dentro da igreja, mas para fora da igreja era uma serpente, uma cobra venenosa. Então, o verdadeiro evangelho é levar a sinceridade e praticar a verdade. Não só dizer eu amo o próximo e não fazer isso. Não, tem que exercer. Porque não adianta eu dizer: eu amo e não faço. Se a Bíblia diz o que não adianta, que perfeição tem isso se vós diz que ama seu próximo, mas não exerce isso? O que adiantaria? Não justificaria Deus só por palavra. Deus quer perfeição na obra, não por palavras. Então, não adianta também dizer que creio em Deus se o meu coração duvida e dizer que creio. Mentira! Se eu dizer, não, muitos dizem assim: você crê em Jesus? Eu creio, mas às vezes o coração dele não crê. Chega na hora de receber uma bênção, não tem fé. Então não crê nada. Mentira, não crê. Ele só fala de boca, falar até um papagaio diz: eu creio, eu creio. Lógico que tem um animal vai falar que crê, por não crer. Então a salvação não está. Deus, Jesus, não aboliu a lei, não aboliu os mandamentos. É pessoas que não querem seguir os mandamentos, essas que querem valer da lei. Então, mas para esse problema deles, consequência vem para eles. A hora que eles desencarnarem, eles vão ver as consequências. Então, é isso. Tem pessoas que querem assim levar para um ponto e vão ser condenados por isso, por falta de temor. Então, Deus, ele não justifica. Não justifica por obra, mas sim pela justiça. Tem que crer e obedecer a lei. Então é isso. Vou finalizando o serviço. Se você gostou, se inscreva no meu canal, deixa o like. E ative o sininho da notificação para você não perder meus próximos vídeos. E até próximo mais vídeos para vocês.